os teus servos, para a gente ir amadurecendo nessa nova vida que recebemos, uma vida santa, uma vida eterna. Se todo ser humano refletisse sobre o que é eternidade, ele seria mais obediente. Porque ele vai entender e crer que nem essa morte física deixaria ele sem viver para a sua vida. Ele teria a sua vida mesmo passando por essa morte física. Nós já acreditamos. E que a humanidade vem acreditar. A prova que nós acreditamos é de estarmos aqui. Que nós estamos ouvindo a direção perfeita de Deus para nos orientar. O texto lido hoje, Paulo falou claramente para Timóteo que a palavra ela ensina, ela corrige, ela redargui, não é? Para, no verso seguinte ele responde, para que o homem se torne perfeito. Então nós temos que refletir assim nesse discernimento, que essa palavra vem para trazer um conserto para a nossa vida, para que a gente se aperfeiçoe, não é? Ela vem moldar a nossa vida pelas mãos do nosso olheiro. Como as pessoas ficam felizes quando se fala no olheiro, Deus é o meu olheiro, glória a Deus. Mas a gente precisa deixar o olheiro trabalhar em nossas vidas, nos aperfeiçoar. Não é uma coisa tão linda que é as Escrituras Sagradas, que dá prazer de você estudar, né? É gostoso demais, você sente prazer, como você estivesse comendo uma comida bem saborosa. E Deus fala, tanto Ezequiel quanto João que comeu o livrinho, ele sentiu o gosto de mel. Não é? Ela é saborosa, realmente é, você sente no seu espírito. É tão gostoso estudar a Bíblia. A gente tem que ter esse prazer, saber disso, que é maravilhoso. E ela traz para nós esse alimento espiritual que é a manutenção da nossa vida ligada a Deus dentro de um mundo tão perverso e doloroso. Por isso que esse tema, não é, quando logo no início, que surgiu no coração de Rafael, ele compartilhou comigo, e foi ele vendo as histórias, a gente compartilha muitas histórias de acontecimentos bíblicos e terrenos, e ele viu uma dessas histórias e disse, pastor, eu estou sentindo a vontade da gente nessas conferências do jovem, falar dentro de todos esses acontecimentos de hoje. Eu digo, meu irmão, não é para agora não, já era para ser sido antes, vamos lá. Então ele trouxe um tema muito pertinente, o Espírito Santo, né, falou profundamente, não vos conformeis, aí completando, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Dá para a gente fazer uma reflexãozinha, não é? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo vive na perversidade, na prostituição, na mentira, no engano, na corrupção, nas coisas ilícitas. E tudo isso desagrada a Deus, tudo isso afasta de Deus, tudo isso distancia a humanidade de Deus. A gente está vendo, sem querermos, porque não é o momento propício, mas pela situação política hoje que o Brasil está vivendo, a gente está vendo um lado e outro, que há uma grande diferença daqueles que querem realmente a felicidade das famílias, da humanidade, e daqueles que ainda são cegos e desobedientes, que estão querendo levar as famílias a serem destruídas o mais rápido possível. É como se diz, nós como cristãos, a nossa pátria celestial é o céu. Nós temos um presidente no céu que nunca vai deixar de existir, que é o dono de nossas vidas, é o dono da nossa família. A gente vai refletindo, como eu de vez em quando tenho compartilhado com vocês, hoje aqui nesta terra, como estamos vendo outros ungidos do Senhor trabalhando sobre isso, porque há uma necessidade da gente também fazer a parte humana que cabe a gente, como servos. E para a gente entender bem e não deixar que algo fique distorcido na questão, porque nós, igrejas, principalmente batistas, não tem costumes de se envolver com política, não é? Mas nós estamos vendo situações diante de testemunhos oculares, não é?
que as adversidades da direção contrária a Deus está trazendo sofrimentos de miserabilidade para a humanidade. Nesses outros países, não é, que estão enveredando por esse caminho esquerdo, por essa contrária verdade de Deus. E a gente vai analisando, a gente vai pedindo a Deus orientações para tomarmos posições. A gente pode levar que todos os nossos irmãos do passado, eles viveram política. Eles viveram envolvidos com a política. A luta daqueles homens com os reis, não é? Com aquilo que eles queriam, as nações, para dominar a humanidade. Os nossos irmãos Davi e muitos outros, Moisés, Josué, que lutou contra aquela nação do Egito. Tudo isso, política. Nós não vivemos de politicagem. Mas pelo pecado que entrou no mundo, hoje a gente encontra grandes confrontos para viver a verdade. Eles querem impedir a verdade, porque é com tristeza que a gente fala, eles estão cegos espiritualmente. A nossa alegria é ver o povo feliz, a humanidade, começando pela nossa família. Você tem que zelar pela sua família, para que a gente zele por todas as famílias. E a gente está vendo direções diferentes. Mas uma coisa que, se os irmãos lembrarem, esse presidente atual, que eu nunca conheci pessoalmente, agora a gente tem conhecido mais, que ele aparece muito na mídia, ficamos conhecendo mais um pouco, e mais mesmo antes, e depois que eu procurei ver o histórico da vida dele passada, não é? Em seus cargos políticos, ele sempre foi uma pessoa que direcionou as coisas pela justiça. Eu vi isso, ele não está me patrocinando em nada, ele não está me dando nada para eu dizer isso. Eu estou falando, na verdade, de Cristo, que eu sou um cristão, um servo. Claro que um pecador teve seus defeitos, teve seus erros, mas a gente vê que toda a tendência, o tempo inteiro dele, das outras gestões, eram de coisas certas e justas. E a gente vai meditando, pedindo a Deus a direção, porque nós somos regidos por Deus, pelo Espírito Santo. A gente não vai falar como falou Israel, que queria Saul porque era um homem bonito. Nós não vamos atrás da beleza, não é? Mas é da verdade. E a gente tem essa parte do lado humano que a gente tem que fazer e observar. E eu disse aqui, repetindo que eu esqueci de concluir. Falei quando ele apareceu aí falando, logo na sua primeira gestão para presidente, eu senti, foi eu que senti dentro de mim, que esse homem estava sendo enviado por Deus. E a gente, pela sua trajetória, a gente tem entendido que Deus tem usado esse homem. Se ele é um cristão autêntico, eu não sei, porque o coração do homem só conhece Deus. Mas até os dias que eu vivo, 64 anos, chegando a 65, eu vejo que ele tem procurado a direção dos céus. Isso é uma questão pessoal minha, que os irmãos analisem. Mas não quero fazer lobby para ninguém, mas que a gente seja consciente pela palavra de Deus, por aquilo que a gente está vendo, assistindo, e possamos, no dia, não deixar de votar. Também quero aproveitar, já que eu me envolvi nisso agora, porque se a gente, não, eu não quero nem para um nem para o outro, a gente vai deixar aqui o outro que está contrário à vontade de Deus possa ter vantagem, né? Então a gente tem que votar, mas fica a critério de cada um, porque somos servos, temos o Espírito Santo, que é o nosso guia, não é? Que nos orienta melhor, não é? Para a gente tomar as posições. E o que nós queremos falar justamente, tudo isso que eu falei, está lá, nesse tema, não vos conformeis. A questão política também de situações e posições que a gente não nos conforma. Não é? Nós somos muito taxados como ignorantes, ou que não amamos, ou que somos preconceituosos, quando nós queremos ensinar alguém a verdade de Deus para sair dos erros, não para condenar ninguém. Nós não estamos atrás de condenar ninguém. Nós temos a felicidade de conhecer a verdade e queremos que essa verdade não seja só nossa, seja de todos. É o interesse da Igreja de Jesus Cristo, não é? É querer que as pessoas mudem, que as pessoas sejam abençoadas, porque nós somos abençoados, e essa bênção a gente não quer só para nós, a gente quer para eles também, não é? É tanto que
o fundamento da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização. A proclamação da glória de Deus, é as boas novas, não é, que precisa ser levado cada dia pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo foi criada para isso, para poder ganhar almas para o reino dos céus. E nós não somos preconceituosos, nós não odiamos ninguém, nós não temos ministério de ódio, não é? Nós temos um ministério de um amor, e de um amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, não é? Que é o amor da igreja, é o amor dos irmãos, das nossas famílias, que queremos que esse amor também chegue aos outros, até esses mesmos que hoje ainda não enxergam esse amor, não é? A gente quer que eles enxerguem, que eles sejam vencedores, mas nós temos posições a tomar, para que não deixe que o nosso adversário queira aplaudir. Mas a gente lembra quando ele quis aplaudir Jesus caminhando para a cruz, foi a derrota dele, não é? Assim é hoje, pode ter certeza absoluta, não é? Mas vamos o que mais interessa também, que é sobre não vos conformeis, onde a gente pode, meus queridos, trazer um subtema nesse não vos conformeis, não é? Que é a atitude do jovem vencedor na vida cristã, é não se conformando com o que o mundo hoje vive, com as doutrinas humanas, não é, com os ensinos humanos. E a gente não tinha por onde falar sobre essa questão de jovens, e como a igreja também, né, porque a nossa irmã Roselane, não é, nossa diaconisa, ela diz que é jovem, e eu vou dar o maior apoio a ela, não é? A irmã Portilho fica rindo ali quietinha, não é, porque é uma concorrência delas duas, de quem mais tem, juntando, como disse o nosso irmão diácono Adroaldo, que se juntar as duas dá séculos e séculos, não é? Mas isso é maravilhoso, é prova que tem experiência de vida, tem entendido muito bem, não é, irmã Rosilane? Para não se conformar com o que o mundo hoje vive, não é? Quando eu vou me lembrando disso, a gente vai compartilhando, para não se conformar com as coisas do mundo, nós vamos lembrando de todas aquelas palavras que Jesus tem nos ensinado a cada dia, não é? Para viver bem, viver em obediência e temor a Deus, porque é o que nós vamos herdar na nossa eternidade hoje, caminhando, não é, por esses ensinos, por essa palavra, comendo dessa palavra, não é? Para nos alimentarmos e sermos fortes, para revestir, para resistirmos até o último dia que aqui estivermos ligados perfeitamente a Jesus Cristo. Então não era diferente para todos que aqui estão presentes, que conhecem esse servo do Senhor, não é, Daniel, um jovem, onde não só ele, como ele também teve 3 amigos que também testemunharam, que viveram da mesma fé, que viveram ligado mesmo ao mesmo Deus. E a gente pode observar, é fácil pregar para crente, né? A gente vai entendendo por que eles resistiram a todas as situações e convites que o mundo levou a eles. Porque ele não se conformava com as coisas que o mundo vivia, aqueles reis, aqueles homens como Nabucodonosor e muitos outros, os faraós ali da vida, não é? Eles entenderam muito bem que havia um Deus todo-poderoso que estava acima daqueles reis, acima daqueles procedimentos dos reis, querendo fazer a sua própria vontade, para que a humanidade se fosse escravizada por eles, não é? E a Bíblia nos ensina maravilhosamente, por Jesus Cristo, que foi esse que veio nos livrar, não é? Que aquele que o Filho liberta verdadeiramente é livre, nós somos livres, não é? Nós somos tranquilos, liberdade é viver em Cristo, liberdade é viver na verdade, que é Jesus é a verdade. Ele disse a Pôncio Pilatos, não é? Aonde estava a verdade, de frente para Jesus, não é? Jesus é a verdade, e nós agradecemos a Deus, porque Ele nos traz, não é, essa sabedoria e crença de saber que Ele é essa verdade em nossas vidas, e que Ele veio trazer vida, aonde se entregou naquela cruz, numa morte dolorosa, não é? Para que nós alcançássemos aquilo que nós queremos, felicidade permanente, felicidade eterna. Então Daniel, ele teve essas atitudes na sua vida cristã de vencedor. Lembrando toda a história de Daniel,
quando eles foram levados ao cativeiro, eles já foram levados porque Nabucodonosor mandou que fizesse uma escolha, não é? Daqueles jovens sábios, daqueles jovens vigorosos, daqueles jovens bonitos, não é? Ele mandou fazer uma escolha mesmo assim a dedo, para levar aqueles jovens que seria para o seu reinado, para servir no seu reinado, para que aquele seu reinado se tornasse poderoso pela sabedoria daqueles jovens, trazido lá de Jerusalém, jovens de Deus. Mas Nabucodonosor continuou sendo enganado, não é? Como lemos no texto. O mal tanto engana como ele é enganado, não é? E Nabucodonosor continuou sendo enganado porque eles não abriram mão do seu Deus, mesmo vivendo naquela nação ímpia, não é? Debaixo de um jugo de ímpios, não é? Da direção que eles queriam, que era escravizar para serem glorificados ou até ser considerado como um Deus, era o que eles queriam. Mas esses servos fiéis, como grande exemplo hoje para a juventude, como também para a igreja do Senhor, porque eles eram jovens e eram a igreja do Senhor. Eles representavam Deus, não é? No dia a dia da sua vida de obediência e temor a Deus. E nós vamos compartilhar só com o verso 4, né? Do capítulo 1. Verso 4 do capítulo 1. A igreja pode ler? Pronto. Todo esse verso está resumido no que eu já falei, não é? O que era que ele queria? Jovens preparados, capacitados, de boa aparência, tá vendo? Bonitos, não é? Então, Nabucodonosor queria fazer um ministério poderoso no seu reinado, pessoas auxiliares capacitados e preparados, e nós hoje entendemos para quê? Para que ele pudesse vencer toda e qualquer outra nação, todo e qualquer outro projeto de sua vida em relação à humanidade, porque ele tinha aqueles auxiliares que iam lhe orientar, não é? Conforme o que ele precisasse para poder crescer naqueles seus projetos ambiciosos, não é? E maldosos que tinha no seu coração. E a gente vai entendendo a juventude de hoje, não se conformando com as coisas desse mundo e sendo jovens vencedores na sua vida cristã, que nesse início da vida adulta, quando a gente vai chegando nessa vida adulta, é uma vida de transformação, não é? Você vai deixando de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem, passando a vida adulta, quer dizer, uma vida totalmente cheia de transformações, não é? E de incertezas que pode deixar qualquer pessoa apreensiva. Essas mudanças deixam, não é? Situações que vai acontecendo quando você vai se tornando adulto, que deixa você mesmo apreensivo e até preocupado. E com os jovens crentes, irmãos, com esses desafios que surgem pelo caminho, de poder viver essa vida cristã, como já falamos do exemplo de Daniel e o texto, nós vamos falar alguns versos mais na frente, e aqueles 3 amigos dele, Sedraque, Mesaque e Abednego, não é? Que foi nomes colocados por Nabucodonosor, mas o nome deles era Azarias, vamos lá me ajudando, Misael e Ananias, Asaías, Misael e Ananias. Então, vejam, esses 3 jovens junto com Daniel, e teve muitos outros que a Bíblia não está citando, não é? Que também seguiram esse mesmo rumo de obediência, mesmo naquela nação idólatra, ímpia, que servia a outros deuses, mas eles preservaram tudo aquilo que eles aprenderam, toda a sua fé no Deus verdadeiro, no Deus vivo, trazendo para nós exemplo de vida. Então, a maior preocupação, irmãos, hoje na mudança da vida, quando o jovem vai se desenvolvendo, ela é comum sobre como vai ser o sucesso
tanto da sua carreira profissional, como na sua vida espiritual, na sua vida devocional diária, não é? Há mudanças. Então, realmente se fica apreensivo com a mudança dessa vida. Você vai começar a trabalhar o seu primeiro emprego e a sua nova vida, lidando com Deus, com as coisas de Deus, realmente deixa o jovem nessa mudança apreensivo e atencioso em tudo aquilo que ele vai estar vivendo, não é, nessa nova situação que Deus criou para ele. E nós vamos compartilhar, irmãos queridos e amados, com 3 atitudes que devem ter os jovens na sua vida cristã. O tema já nos deixa favorável a gente compartilhar, porque vai se tratar de não aceitar as coisas humanas, não aceitar as coisas mundanas, as coisas, as doutrinas humanas que o mundo hoje vive, regras que o mundo hoje ensina. E são regras que o mundo ensina, que nós presenciamos nos dias de hoje, que causam danos horríveis. Ultimamente até eu voltei a assistir um pouco mais os jornais e vi casos de jovens dolorosíssimos, terríveis, ruim de ver. Agora olhe para uma família ver, se nós que não somos famílias sanguíneas, ouvimos distante daqueles acontecimentos e comove a gente, traz tristeza para a gente, traz sofrimento para a gente. Então, irmãos, verdadeiramente o jovem crente, não é? Ele precisa primeiro para ter esse sucesso, tanto na sua carreira profissional, como na sua vida cristã, não é? Ele ter uma direção de um foco para a solução dos problemas que ele possa enfrentar. O jovem ainda não está com a sua completa maturidade. Ele está maturando cada momento da sua vida, de experiência em algumas situações que ele vai vivendo. Então, ele precisa, como primeira atitude, para ter sucesso, tanto na sua carreira profissional, como na sua vida cristã, ter um foco para soluções dos problemas que ele possa vir enfrentar. Então, o jovem, ele deve se conectar em busca de soluções, não de problemas. Ele tem que olhar para a direção das soluções. Ele tem que acreditar nas soluções, que existem soluções. Não se focar no problema, porque é uma realidade por experiência nossa, que quando nós enfrentamos algum problema, se a gente focar para o problema, a gente vai afundando mais. Então, a gente tem que focar para a solução, em busca, procurar. É o jovem com essa sua nova carreira, tanto profissional como cristã. Focar para as soluções, dentro daquilo que ele possa estar enfrentando. Ele tem que se conectar em busca dessas soluções. Pois, irmãos queridos e amados, nós temos quem resolve os problemas. O jovem cristão, ele tem à sua disposição aquele que pode resolver e quer resolver os problemas. É essa situação onde traz o tema bem pertinente. Não se conformar com as coisas do mundo, porque ele tem que resolver os problemas da sua vida. Ele tem que procurar aquele que pode e quer resolver. Ele tem que ter essa direção, então ele tem que focar para essa direção da solução dos seus problemas. É buscar naquele que resolve, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer fazer aquilo que nós não podemos. Ele quer abrir as portas, ele quer solucionar o problema, ele quer suprir a necessidade. E o jovem deve estar focado nisso, na solução do seu problema, em busca. Agora ele precisa buscar, e essa busca é somente em Jesus Cristo, que ele pode alcançar o sucesso, tanto na sua vida profissional, como também na sua vida espiritual. Aqui a gente tem Miriam, não é? Focando na sua vida profissional e na sua vida cristã. A gente é feliz, porque sabemos que Miriam conseguiu êxito naquilo que ela almejava, pela sua busca na solução em Jesus Cristo. Um bom exemplo de Miriam aqui presente, não é? E todos os outros, como Edian, não é?
e muitos outros, o Ellison e outros que buscam, não está criando dificuldade nas coisas que o mundo tenta oferecer, mas buscando a solução em Jesus Cristo, que é uma solução perfeita, que vai trazer a solução, sim, perfeitamente, nos problemas que é enfrentado, nas situações adversas que se possa estar enfrentando. Mas uma coisa importante que eu trouxe para a gente refletir, o jovem, se conectar na busca dessas soluções em Jesus Cristo, para a sua vida pessoal e espiritual, é uma pergunta que eu trouxe para que o jovem possa compreender que essa busca tem que ser de uma forma séria com Deus. Uma busca que realmente declare sua fé com Deus, não é? Essa busca e essa pergunta que queremos compartilhar com os irmãos, principalmente jovens, com nós, igreja, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos verdadeiramente celebrando a Deus, porque é isso que Deus quer para solucionar as situações adversas que a gente possa enfrentar, que a juventude enfrenta, declarando essa confiança plena. Se você cultua, se você celebra, se você adora, você está declarando essa confiança naquele que pode trazer os resultados positivos para os seus projetos e sonhos. É isso que nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos. Você tem estudado a palavra de Deus diariamente? O que é que a palavra de Deus vem ensinando a nós para que a gente busque ela diariamente? Que ela é a lâmpada para os pés, quer dizer, ela vai iluminar os passos da nossa caminhada. Ela vai nos orientar a desviarmos daquilo que está fora, dos problemas, e nos trazer as soluções. Sem a palavra de Deus, não tem solução. Sem a palavra de Deus, corremos o risco de sofrermos uma consequência maior daquele problema que nós já estamos enfrentando. O problema pode crescer. É isso que nós precisamos entender, juventude. Cultuar a Deus. Você tem feito isso? Você está estudando a palavra de Deus? Você tem orado constantemente? Que são ferramentas que o próprio Jesus Cristo, quando aqui esteve, ensinou para que se fosse feita. A busca, o cultuar a Deus, o adorar a Deus, para aprender, para poder se ajustar e ter os resultados que a gente precisa, que são as soluções para trazer alegria ao nosso coração, de progresso, de sucesso no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida espiritual. É isso que é necessário para que o jovem seja vencedor na sua vida cristã, para que o jovem declare verdadeiramente que não se conforma com os ensinos mundanos, que ele não faz parte dessa direção mundana, que ele tem outros ensinos, que ele tem uma direção perfeita. No cultuar, no estudar a palavra, no orar diariamente, vai deixar ele seguro em meio o que o mundo hoje vive e da qual os jovens estão inseridos. O risco, essa palavra, essa direção, esse procedimento vai lhe dar segurança diante daquilo que você vai estar passando na vida terrena. Nós encontramos, como eu encontrei muito quando trabalhei, na minha vida profissional, encontrei muitas coisas adversas. O mundo não deixa de lhe convidar, o mundo não deixa de trazer nos seus ouvidos coisas imundas, não deixa de trazer, mas veja que é uma realidade. A palavra de Deus, da qual nós vamos estudando, buscando nos cultos, em casa, ela nos dava sustentação. Aquilo que vinha era apagado porque a palavra destruía. Ela lhe desviava daquela direção errada. Ela não deixava que você confiasse, que você fosse tentado, que você fosse persuadido. A palavra. É essa direção, é essa solução que nós encontramos para aquilo que o mundo tenta convidar, a juventude, Principalmente os jovens. O mundo sabe que o jovem não tem uma experiência ainda completa. Então ele tenta aproveitar
esse momento da inexperiência de um jovem, não é? A imaturidade de um jovem, para tentar seduzi-lo. O nosso adversário nós não tememos, mas não subjugamos. E ele tem estratégia para os jovens, não é? Vocês lembram quando o rei dos Moabitas, Balaque, queria invadir Israel? E Israel estava blindado pelo poder de Deus, porque eles estavam em obediência. E o rei dos Moabitas estava agoniado, tentando invadir Israel. O que foi que ele fez? Ele procurou um profeta de Deus, para saber como invadir Israel. Veja hoje, olha o que a gente pode entender, juventude. Balaque procurou um profeta de Deus, Balaão, não é? Hoje o mundo pode usar até alguém dentro de uma igreja para lhe desviar. Não pense que não, pode sim, por isso que não subjugamos. Balaão deu todas as coordenadas, diretrizes, como Balaque poderia entrar em Israel e invadir. Ele estava sitiado já em Israel e não conseguia entrar porque o povo de Deus estava obediente. Balaão deu todas as coordenadas e Balaque conseguiu invadir. E sabe o que foi que ele fez, jovens? Embelezou as mulheres, ornamentou todas as mulheres. E os olhos dos israelitas se deixaram ser persuadidos pelas mulheres, todas maquiadas, não é? Sensuais. E eles, a grande parte, caíram na mentira do diabo, no pecado. Foi quando Balaque pôde invadir e mataram a maioria dos israelitas. É para a gente refletir. Será que nós podemos acreditar nas narrativas do livro de Daniel? Se Daniel não tivesse recusado aquilo que o rei queria levar para ele, ele não poderia correr o risco também de cair? Ele era ser humano igual a nós, pecador igual a nós. Mas Daniel não estava em pecado, Daniel era obediente e temente a Deus. Mas chegou para eles proposta, para ele desobedecer. É isso, jovens, que hoje nós temos que estar atentos, para não deixarmos sermos persuadidos pelas propostas que o mundo cria. Se Balaque preparou suas mulheres, as moabitas, para levar Israel a pecado, hoje o mundo também prepara mulheres para derrubar os jovens, ou homens também para derrubar os jovens, para uma prática de fornicação e desviar os jovens da segurança, da proteção, da felicidade de Deus sobre sua vida. Esse cuidado, ele deve ser rigoroso. Então, meus queridos, amados irmãos, juventude de Deus, vivam uma vida íntegra e se concentrem em servir a Deus, onde quer que Ele lhe coloque. Se coloque pronto, à disposição de Deus, onde Ele lhe pôr, para você servir a Deus. Eu já falei aqui, não dá para contar infinitamente. Eu entendo isso hoje, quando fui amadurecendo cada dia, e tenho amadurecido, em relação à minha vida cristã, continuada na direção de Deus. Porque logo eu me envolvi com a obra. Hoje eu agradeço muito a Deus que no envolvimento da obra, você se reveste com mais facilidade. Porque você vai estudar para trabalhar no serviço, você vai se preparar para poder ajudar ao outro, e você está se preparando a si mesmo. É uma coisa que lhe traz mais resistência. É uma coisa que lhe traz mais força para você se manter íntegro. É quando nós nos envolvemos com a obra, porque vem aquele compromisso maior e traz para nós mais segurança. E uma outra coisa importante,
quando nós nos envolvemos com a obra para abençoarmos, nós somos abençoados duas vezes. Você vai abençoar a obra a alguém, você é abençoado duplicadamente. Deus é assim, generoso, bondoso. É a natureza de Deus é abençoar. E Deus faz isso. Por isso, jovem, que você tem que ser íntegro, se concentrar no serviço de Deus. Daniel não se concentrou, meus queridos, amados irmãos, nos problemas, mas na solução que estava ao seu lado, que era Deus. Daniel viu aquele documento que foi assinado, mas ele ficou seguro. Até o próprio rei sabia que Daniel ia vencer, porque viu segurança em Daniel. Daniel não deixou de orar quando o decreto chegou para impedir que ele orasse. Ele não parou, o problema não fez ele parar. Lembre, jovens, quantas dificuldades e lutas vocês enfrentam que tentam fazer você parar. É essa a história desse jovem. Ele não parou, ele continuou orando. Ele não olhou para a situação que poderia vir, porque o rei tinha esse poder. Mas ele olhou para o Deus que era a solução dos seus problemas. É o que hoje, esses enfrentamentos que a juventude vive. Jovem quer conhecer mais coisas. Jovem está curioso. E muitas das vezes chega nele a ansiedade, e a ansiedade traz problema. O jovem tem que continuar na fé, não pode ficar ansioso, é esperar no Senhor. A fé não é isso. Hebreus não nos diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então o jovem tem que esperar o momento, a hora certa. Não se precipitar, porque Deus soluciona o problema do jovem. Aquilo que ele está enfrentando é a solução para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele está agoniado. Porque isso faz parte da sua idade tenra. E ele fica desejoso. Mas é essa a confiança de Daniel. Daniel não se desesperou, porque ele tinha o Deus que solucionaria aquele problema para ele. Ele não temeu, ele orou, ele continuou orando. E aqueles sátrapas, que eram invejosos, ciumentos de Daniel, porque Daniel dava conta, como um vice-rei, dos seus compromissos na província que lhe foi lhe dada a responsabilidade, eles tinham ciúme, porque tudo de Daniel prosperava. Todo o serviço de Daniel crescia, desenvolvia, era abençoado. Isso é a vida dos jovens cristãos hoje. E você pode encontrar, como aqueles sátrapas, aqueles vice-reis também, que também cuidavam de algumas províncias, que começaram a ciumar e queria ver a derrota de Daniel, porque Daniel estava sendo mais admirado pelo rei do que os outros. Mas Daniel estava sendo admirado pela sua obediência, pelo seu respeito, pela sua honra ao próprio rei. Mas Daniel não temeu quando chegou aquele decreto que ele não poderia mais orar. Daniel não temeu, porque sabia que o seu Deus verdadeiramente se interveria ao seu favor. Ele intervez ao favor de Daniel. Meus amados, Daniel não se concentrou nesses problemas. Daniel, quando soube que aquele edito estava assinado, proibindo que nós falamos a oração, sabe o que foi que Daniel fez? Vocês sabem que vocês são os estudiosos da Bíblia. Entrou e foi orar. Nem parou para pensar duas vezes. Ele entrou e foi orar tranquilamente, meus queridos, amados irmãos. Ele não temeu. E aí, por isso, por essa atitude dele, ele foi lançado na cova dos leões. O verso 16 de Daniel 6 diz assim: e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves,
ele te livrará. Até o rei sabia que o Deus de Daniel ia livrar ele. Porque o rei não poderia voltar atrás daquilo que ele tinha assinado, aquele edito que ele tinha assinado, aquele decreto. Ele ficou sentido porque ele conhecia quem era Daniel. E aqueles outros enganaram o rei, colocaram folhas em branco na papelada que o rei assinava diariamente. E ele assinou a condenação de Daniel para a cova dos leões. Mas é o que ele diz no capítulo 6, verso 16. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuadamente serve, ele te livrará. Vamos mexer, jovem, com uma coisa importante, fazendo uma ressalva. O que é que o rei diz? Aquele que continuadamente você serve. Então o jovem precisa continuar servindo a Deus para esses problemas serem resolvidos. Para que Deus seja a solução dos problemas que você enfrenta. É o caso de Daniel aqui. É o seu caso, jovem. Não tem que entrar em desespero nas lutas que você enfrenta. Você veja que aqueles homens vieram contra Daniel. Ciúme, inveja. Hoje existe ciúme e inveja do mesmo jeito. Até no seu próprio emprego, até no seu próprio negócio, você vai encontrar isso. Mas a sua segurança, o seu sucesso, a sua vitória, está naquele que soluciona o seu problema, que é ao seu favor. E esse que é ao seu favor, ele é o Todo-Poderoso. Onipotente é que não tem outro, ele é todo-poderoso. Conhecido por Israel como o grande El Shaddai. Então, irmãos, essas palavras traz a nós hoje, nesses dias tão difíceis, segurança e tranquilidade. Quem está seguro vive tranquilo. Quem crê nas promessas de Deus não se apavora. Sabe que o problema que você pode passar, Deus já está assumindo. Deus já está à frente. Cremos assim, igreja? Mas creia porque é dessa forma que Deus opera. Jovem, igreja, Deus é o nosso único Deus verdadeiro. Tudo isso vai nos dar a direção e paz nas circunstâncias das consequências que são enfrentadas no dia a dia da nossa vida. Jovens, não seja aquele profissional que se vê problemas. Em tudo ele vê problema, que só causa no seu trabalho questionamentos. E esse questionamento vem a impedir o projeto de desenvolver. Então não é dessa forma. Nós temos soluções, nós temos quem soluciona, jovem. Não questionem problemas ou dificuldades. Eu posso falar isso com um pleno conhecimento de causa, de muitos anos que trabalhei em empresa, com muita gente. Quantos problemas a gente enfrenta, quantos se levantam contra, quantos tem aquilo que se chamava, né? Na época, não sei se hoje ainda continua, o dedo duro, o entregador, não é? Que entrega, hoje eu acredito que ainda existe, em algumas empresas, aquele que lhe entrega, aquele que quer lhe sujar, sem você fazer errado. É essa hora que o jovem cristão, na sua vida cristã, e que a sua vida profissional é protegida pela sua ligação, como disse o rei, que Daniel não parava de servir, era obediente, temente a Deus. O que vai lhe levar a você a vencer é isso, é você continuadamente estar servindo a Deus. Foi o que o rei disse para Daniel. Irmãos, jovens, queridos, igreja, é importante saber enxergar os aspectos negativos de um produto ou de um serviço, mas é mais importante saber propor soluções para esses problemas. Você vê o problema, você passa pelo problema, pela situação, mas mais importante ainda é você saber que há para você soluções para os problemas. Veja se não é verdade. Eu vou lhe contar uma coisa boba que aconteceu comigo ontem, e eu tenho certeza, dou segurança, que foi Deus. Esse meu óculos ontem, eu não percebi que eu tenho um cuidado com ele, porque só tenho ele e vou providenciar fazer outro, porque eu só enxergo com ele. Não é? Eu sentei de lado assim, o bichinho, plum,
não saiu a lente do fiozinho que fica aqui. Eu digo, e agora? Eu tentei botar 1, 2, 3 vezes, nada. Liguei para a irmã Dora. Irmã Dora, antes da senhora ir para a igreja, dá para a senhora passar aqui. E meu óculos saiu. A Dora tem experiência, né? Trabalha em ótica há muitos anos. Tudo bem. Antes dela chegar, eu fui tentar de novo. E não é que o bicho encaixou direitinho. O que é que eu digo que foi Deus? Que quando Dora chegou, perguntou logo, a irmã Valneide tem algum fitilho aí? Porque ela disse que com fitilho facilita puxar, que só bota com aquilo. Quando eu disse a ela que botei, que ela pegou no óculos e botou, ela disse, pô, está perfeitamente no lugar. Foi Deus, irmão. Eu não sei botar, eu nunca trabalhei em ótica. Eu nunca consertei óculos. Mas eu não tenho dúvida. Eu tentei umas 3 vezes, nada. Quando eu liguei para ela, depois veio na cabeça, eu vou lá tentar de novo. Aí fui. Quando eu peguei o bichinho, pluco, caiu certinho o cordazinho na lente. Deus que colocou. É isso que é importante, essa ligação. É isso que é importante, esse contato do jovem com Deus. Que as pelejas são muitas, os problemas são muitos, mas a solução já está garantida. O povo de Deus tem solução garantida, porque Deus garante. As aflições vão passar, mas Jesus disse, eu venci. E Jesus venceu por nós. É isso que nós vamos ganhando forças pela palavra, pelo que o Espírito fala. Porque são grandes as pelejas, e você sabe que também a palavra diz, cada dia a iniquidade vai se multiplicar, então as coisas vão ficar mais difíceis. Então cada dia a gente precisa buscar mais, se envolver mais com Deus, obedecer mais a Deus, servir mais a Deus. Os jovens são muito mais persuadidos do que os mais velhos. O mundo tenta isso porque, repetindo, sabe que o jovem está ansioso, desejoso por alguma coisa, o mundo sabe. Mas nós temos, jovem de Deus, um Deus que vai suprir tudo o que vocês querem. Não é lá no mundo que a gente busca. Nós temos um Deus que traz o perfeito para nós, a felicidade perfeita para nós. Irmãos, uma segunda atitude, jovens com atitude de vencedor na sua vida profissional e na sua vida cristã, tem uma rotina organizada. Quer dizer, tem uma direção organizada. Chama-se, como nossa irmã Valneide me chama, que eu sou sistemático. Então, essa rotina organizada, você tem um sistema para você viver. Você aplica a organização, essa sua direção diária de organizar. O jovem não pode procrastinar, não é? Quer dizer, deixar para depois, adiar aquela situação que você pode resolver agora, o problema que você pode fazer. Então ele não pode procrastinar. Porque nós temos um Deus de solução imediata. E o jovem não pode deixar para fazer depois o que ele pode fazer hoje. Vamos lembrar de novo do meu óculos. Eu tentei, ia deixar para depois, esperar a irmã. Mas eu voltei lá para fazer. Aí, como eu voltei, Deus disse, agora eu vou lhe abençoar. Eu vou fazer para você isso. E é isso que você tem na sua experiência pessoal. Eu acredito que cada um tem uma história para contar sobre isso. Não fazer a procrastinação. Não adiar aquilo que você pode fazer hoje, de servir, de adorar, de ajudar, de contribuir. Não, é hoje, não pode adiar para depois. É normal e comum para o ser humano. Eu faço depois. Eu também, muitas das vezes em casa, eu faço algumas vezes assim. Valneide aí é testemunha. Mas ela diz, pai, fazer isso. Eu digo, depois eu faço. Ela, pai, faça logo. Você deixa para depois. Já procrastinei muitas vezes. Mas dentro dessa palavra que me veio isso, eu vou deixar de procrastinar. E depois desse exemplo que Jesus me deu ontem com essa lente do óculos, eu vou ser persistente e insistente. Lembrando daquela mulher, né?
que queria falar com Jesus. Jesus, não, depois. Não, mas olhe, o resto do pãozinho que caía aqui no chão aí da mesa. Aí Jesus disse, pronto, essa sua fé não vai fazer com que eu não lhe atenda agora. Venha cá, eu vou lhe atender. Então, meus queridos, amados irmãos, nós precisamos, jovens, Daniel, ele tinha uma vida espiritual e profissional organizada, não é? Ele organizava a sua vida. É tanto que dá para a gente entender que era assim a vida de Daniel, que quando o eunuco chega para oferecer o alimento do rei, ele soube com toda tranquilidade, não é, organizar a situação. Não, nós vamos só beber água, né, tomar o líquido e tal, e nós vamos mostrar, ou comer as verduras, não é, os legumes, e nós vamos mostrar para você que em 10 dias nós estamos mais fortes do que os outros. Sabe o que é isso? Daniel creu e confiou sempre que o Deus que estava com ele traria a solução para essa situação. Ele não queria se misturar com o manjar do rei, ele não queria comer a lavagem do rei. Ele disse, a gente come aqui as verdurinhas, toma um líquidozinho aí, e acabou-se. Mas nós vamos estar mais fortes do que os outros. Pare e entenda a atitude de Daniel. Ele organizou a situação na confiança de que o nosso Deus, que é o Deus de Daniel, traria a solução para aquele problema. Porque o eunuco não podia voltar atrás da palavra do rei. O eunuco colocou a sua vida em jogo. Porque se o rei descobre que ele mudou a situação, ele morreria, o eunuco. Mas veja o que está com Deus, jovem. Para seus problemas, para situações serem resolvidas fáceis. Deus convenceu até o coração do eunuco para aceitar a proposta de Daniel. Deus faz isso hoje. Faz aquele que quer que você erre, que você não aceita, porque você sabe que Deus está com você, ele se convencer por aquilo que você quer da verdade. Deus faz hoje do mesmo jeito. Já contei um caso, quando eu trabalhava na Embratel. De um chefão meu, queria que eu fizesse uma coisa errada e que eu mentisse, para não perder um cliente. Eu disse a ele que não fazia. Mas não falei assim, não faço. Expliquei para ele que eu poderia conversar com o cliente, mostrar para ele, porque o equipamento não tinha chegado. E ele me deu um castigo de mais de mês. Mas depois que saiu esse castigo, veio, creia, em minha bonança. Eu fui abençoado grandemente. Mas eu não abri mão daquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Não mentir, não enganar. Não fazer a vontade do homem. Ele era um chefão. Ele poderia botar para fora ali na hora. Mas eu não estava preocupado, como Daniel não ficou. Daniel continuou orando. Pela confiança do Deus que está conosco. Que é aquele Deus que é a solução para aquilo que a gente enfrenta. E digo que a gente vai ganhando isso com experiência. Em princípio, alguma situação, a gente fica até medroso mesmo, né? Mas você vai ganhando experiência com a palavra, você vai ouvindo a palavra, vai pregando a palavra, você vai perdendo o medo dessas situações, porque você passa a confiar mais em Deus. Você sabe que Deus vai agir ao seu favor. Você não está na verdade? Você não está seguro? Deixa Deus trabalhar, não impeça. E como é bom você ir amadurecendo na palavra de Deus, porque você suporta a adversidade. Você suporta. Então, meus queridos, Daniel, ele tinha isso, uma vida espiritual e profissional organizada. O verso 10 do capítulo 6. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como antes ele fazia, ele continuou fazendo. Ele não abriu mão da sua fé. Ele não abriu mão do seu Deus. Ele confiou plenamente, mesmo no problema. Os caras fizeram um decreto lá e o rei assinou sem saber.
mas assinou e estava valendo. E estava valendo. Mas Daniel continuou orando. Aí a gente sabe a história. Levaram ele lá para a cova dos leões. A fé de Daniel foi tão tremenda, a confiança do Deus que traria a solução para a causa de Daniel, levou o rei até jejuar por Daniel. O rei jejuou por Daniel. Pare e pense, um rei ímpio jejuou pelo servo de Deus. Ele não comeu, ansioso, esperando que chegasse de manhã para ir lá para a porta da cova dos leões. E a maior alegria que ele teve foi quando ele gritou o nome de Daniel e ouviu a resposta. Dentro do texto que nós lemos, Paulo falando a Timóteo, o mal por si se destrói. Aqueles que fizeram o edito para incriminar Daniel, e fez o rei assinar, foi eles que foram jogados na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? O leão devorou todos eles. Então o mal por si vai se destruir. Nós não podemos nos associar às coisas que fogem da vontade de Deus, ao erro, às coisas que o mundo tenta oferecer, e até pessoas que estão do nosso lado. A gente tem que ter muito cuidado. Eu amo você, Francisco, mas eu vou fazer a vontade de Deus e quero que você faça comigo. Você quer? É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. Não aceitar aquilo que foge da direção de Deus. Então, meus queridos, meus amados, a vida de Daniel era organizada. Daniel, diante daquela ameaça, ele manteve. Que nós falamos da rotina de organização, né? Ele não deixou, ele continuou organizado, orando, constantemente como fazia antes. Ele não deixou de fazer, Daniel. Ele jejuou, ele intercedeu em nome de Israel, para que a vontade de Deus solucionasse o seu problema. É o que a gente procede hoje, como Daniel. Ora, jejua. O que é que terminamos de fazer hoje, aqui nesse culto de oração e doutrina? Oramos por todos, nossa família, a família dos irmãos, a igreja de Cristo, as obras do Senhor. Porque nós confiamos no Deus da solução. Porque o nosso Deus está aqui e a gente não se conforma com as coisas que o mundo vive. Nós somos diferentes. Quando a Bíblia vai falar através de Jesus, no capítulo 1 de João do Evangelho, que esse novo nascimento, que verdadeiramente a gente morre para o mundo. O batismo é você morrendo com Jesus quando você mergulha naquela cruz. O emergir é você ressuscitando com Jesus. E a água significa o sangue da cruz. Você é lavado no sangue. É esse selo de uma fé, de uma confiança, de uma segurança, para não procrastinarmos. Não deixar para depois, tem que ser hoje. Não se conformar com as coisas que o mundo oferece, que o mundo vive. É o que a gente confia. Para encerrarmos, irmãos, a terceira atitude que deve ter o jovem na vida cristã é ter uma vida de autoconhecimento. O jovem vencedor na sua vida profissional e na vida cristã tem um autoconhecimento. Mas não é difícil de você entender isso. Eu, como jovem de Cristo, não é? Ai, que vontade! Não é? Como jovem de Cristo, a juventude do Senhor Jesus, não é? Como pode se expressar com palavras poderosas e gloriosas do Deus vivo se você não procurar conhecer? Se você não ter uma familiaridade com a palavra, com Deus. Porque quando o homem busca Deus, ele está tendo uma ligação com Deus, Deus está falando com ele. Quando o homem ora, meus queridos amados, você está falando com Deus. É essa comunhão, é essa ligação que o jovem precisa ter. Meus amados irmãos, esse autoconhecimento. Ele precisa buscar ter um propósito para a sua vida, para poder ter resistência e consistência. É a palavra que dá resistência e consistência.
Quer dizer que a palavra que ele fortalece, ele mantém seguro, firme. É o seu alicerce. É a palavra, é o conhecimento de Deus. É isso que o jovem, como tão vulnerável é no mundo de hoje, precisa buscar essa consistência, essa resistência. E é buscando o conhecimento de Deus, aprendendo, estudando, cultuando, orando, para poder se manter seguro diante do que o mundo tenta oferecer. Já falamos muito sobre isso, que o mundo faz. O jovem tem que ter, irmãos queridos e amados irmãos, uma ligação perfeita, ser fiel e procurar ter um espírito de excelência. O jovem precisa ter esse espírito de excelência. O jovem não pode tentar pensar que tudo ele pode fazer. Ele tem que entender que tudo em Deus ele vence. Que tudo em Deus ele alcança o alvo que ele deseja. Quer dizer, um problema, uma dificuldade que o jovem possa enfrentar em Deus, buscando esse conhecimento, ele tem a solução, ele tem a vitória. Na sua vida profissional da mesma forma. Jovem, você precisa tirar partido de suas qualidades e ter uma visão perfeita que você precisa para desenvolver nesse longo da sua vida. Você precisa buscar, você precisa usar dessas qualidades que Deus lhe deu. Hoje eu enviei uma palavra que fala sobre isso, do Deus Criador, da nossa confiança, que tem que ser plena, na questão que Jesus enviou, não é? Deus enviou Jesus para ser essa direção, a bênção da graça, dessa nova aliança, porque não é mais a lei de Moisés que vivemos. Deus fez uma nova aliança e a gente não pode anular. Acreditar nessa graça que Deus, através do seu Filho, traz a nós as soluções para sermos cada dia mais vencedores. Então o jovem tem que aproveitar essas qualidades, ter essa visão perfeita, que ele precisa desenvolver, essa qualidade que Deus lhe trouxe, esse potencial no seu dia a dia da sua vida. Amém? Então, as atitudes que deve o jovem ter na sua vida cristã é ter o foco na sua solução, que é Jesus, ter uma rotina organizada, ter um autoconhecimento. É isso que o jovem, que é a igreja do Senhor, precisa ter para alcançar a vitória e não se conformar com as coisas que o mundo hoje tem oferecido. Amém? Vamos orar. Nosso irmão Cauã, agradecemos a Deus pela volta de Cauã, sua restauração também da sua vida física, está aqui de volta nos abençoando, nós estamos felizes, agradecendo a Deus, Cauã, já agradecemos até nas nossas orações, e agora você vai estar orando em nome de Jesus.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre essa juventude abençoada e escolhida do Senhor Jesus Cristo, sobre toda essa igreja viva e santa do Senhor que aqui está presente e que estão nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.